Estamos apresentando alguns intelectuais negros que podem ser entendidos como intérpretes do Brasil. Eu digo isso porque eu trabalhei algum tempo com a disciplina que era o título era justamente esse, é, Intérpretes do Brasil, onde apresentava no inventário uma série de intelectuais que interpretaram o Brasil de diferentes formas, desde o século XIX. E naquele inventário eram poucos os intelectuais negros que apareciam. Não que eles não existissem, eles estavam na invisibilidade. Então, naquele momento em diante, quando tivemos contato com aquele inventário, nós passamos a incluir outros intelectuais que não estavam naquela agenda, vamos dizer assim. É o que nós estamos chamando de uma inteligência negra brasileira, ou intelectuais negros. Hoje nós vamos falar do Alberto Guerreiro Ramos, um baiano, nascido em Santo Amaro da Purificação, em 1915, e faleceu no Rio de Janeiro em 1982. Então ele era filho de Vitor Juvenal Ramos e Romana Guerreiro Ramos. O baiano Alberto Guerreiro Ramos é um dos mais importantes intelectuais acadêmicos negros do século XX. Frequentou bons colégios no estado, tendo sido ligado a grupos intelectuais integralistas quando jovem. Depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou na Faculdade Nacional de Filosofia e desenvolveu uma carreira exitosa na produção da sociologia brasileira. Guerreiro Ramos atuou na Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, nas décadas de 40 e 50, tendo sido contemporâneo de Arthur Ramos, Costa Pinto, Darcy Ribeiro, entre outros. Em meados dos anos 40, aproximou-se de Abdias do Nascimento e de outros artistas intelectuais negros e negras, participando dos projetos políticos e de formação do Teatro Experimental do Negro, que nós já mencionamos aqui quando falamos de Abdias do Nascimento, e colaborando também na Conferência Nacional do Negro e no Congresso do Negro Brasileiro, isso em 49 e 50. Guerreiro Ramos instauraria um debate teórico e político com Costa Pinto e outros intelectuais que, desde Arthur Ramos, procuravam tornar-se hegemônicos nesse campo. Num texto clássico chamado Patologia Social do Branco Brasileiro, o sociólogo chamava a atenção para o aspecto culturalista dos estudos e pesquisas, parte deles financiada pelo projeto da Unesco, de 1951 e 52, e sobre as relações raciais e suas análises por eles consideradas generalizantes. Em meio à polêmica, publicou a Cartilha Brasileira do Aprendiz de Sociólogo, escrita com o intuito de responder às críticas que recebera no encontro de 1953. De acordo com Guerreiro Ramos, existiriam duas vertentes do pensamento sociológico: a consular e enlatada e a autêntica, ou promotora do autoconhecimento. A primeira seria acadêmica estrangeirada, a segunda levaria à autodeterminação, por se obstar à simples importação de ideias e conceitos. Hoje, a gente chamaria isso de pensamento decolonial, né? É uma palavra que está na ordem do dia, mas o Alberto Guerreiro Ramos
Em outras palavras, já falava da necessidade de pensarmos a partir da nossa realidade, que a gente costuma chamar de um pensamento decolonial. O sociólogo que assessorou Getúlio Vargas em seu segundo governo passaria a lecionar na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil e na Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Em 1955, ajudaria a fundar o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, ao lado de Hélio Jogaribe, Nelson Werneck Sodré e outros. Em 1958, saiu A Redução Sociológica, em cujas páginas o autor reafirma os princípios de sua sociologia, que pressupõe compromisso consciente e engajamento, e que trata de uma absorção crítica das teorias científicas do estrangeiro, as quais precisariam ser adequadas ao nosso contexto social. Foi secretário do Grupo Executivo de Amparo à Média e Pequena Empresa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, assessor da Secretaria de Educação da Bahia e técnico da administração do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, assim como professor do Departamento Nacional da Criança e de cursos de Sociologia e Problemas Econômicos e Sociais do Brasil, promovido pelo DASP. Atuou também como delegado do Brasil junto à Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 1961, publicou Crise e Poder no Brasil. Em 1963, publicou Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Nesse livro, o autor realiza o que define como a crítica revolucionária da Revolução Brasileira, condensando, entre outros, a intensa polêmica no interior das esquerdas entre os socialistas e os nacionalistas. Com o golpe de 64, o ISEB foi extinto. Nesse contexto, Guerreiro Ramos teve seus direitos políticos cassados, uma vez que havia sido eleito deputado federal em 1962 pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Solicitou exílio, indo lecionar nos Estados Unidos em 1966. Ali continuaria sua carreira acadêmica nos anos 70, na Universidade do Sul da Carolina. Ele faleceu em Los Angeles em 1982. Era casado com Clélia Guerreiro Ramos, com quem teve 2 filhos. Vários são os estudos sobre a trajetória e contribuições de Guerreiro Ramos, mas a despeito disso ainda não tem lugar que merece na história do pensamento social brasileiro. Ele foi o primeiro a defender um pensamento decolonial, e a relevância das análises feitas por pesquisadores negros acerca da assim chamada questão racial no Brasil. Então, esse foi Guerreiro Ramos. Manuel Raimundo Quirino, mais conhecido como Manuel Quirino, também nasceu em Santo Amaro, da Purificação, Bahia, em 1851 e morreu na cidade de Salvador no ano de 1923. Manuel Quirino, como é mais conhecido, filho de Luísa da Rocha Pita e de José Joaquim dos Santos Quirino. Nascido, como eu já disse, na cidade de Santo Amaro da Purificação, no ano de 1851. Manuel Quirino foi um destacado intelectual e liderança operária
na passagem para o século XX. Com 4 anos, Quirino ficou órfão dos pais, acometido pela epidemia de cólera que assolou o sertão baiano, além de várias áreas urbanas e rurais em todo o Brasil. Seus contatos iniciais com o letramento e a alfabetização se deram através de Manuel Correia Garcia, um professor de primeiras letras. Alistado dos batalhões que estavam sendo preparados para a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870, Quirino acabou não seguindo para os campos de batalha. Entre 1868 e 1870, viajaria com as tropas, mas como escrevente. Reformado como cabo de guarda, cabo da esquadra, abandonou o exército. De volta a Salvador, atuou como pintor e decorador, especializando-se em desenho geométrico. Ingressou na Escola de Belas Artes, diplomando-se em 1882. Estudou arquitetura e depois lecionou no Liceu de Artes e Ofício e no Colégio dos Órfãos de São Joaquim. Durante a década de 1870 e 1880, Quirino foi também ativista, participando do movimento abolicionista, integrante da Sociedade Libertadora 7 de Setembro. Assinou o Manifesto Republicano de 1870. Ajudou também a fundar os periódicos A Província e O Trabalho, publicando artigos a favor da abolição da escravidão e em defesa da República nos jornais Liga Operária Baiana e Gazeta da Tarde. Registrou ainda uma passagem no Conselho Municipal de Salvador e ingressou no Partido Operário em 1890. Entre 1903 e 1914, Quirino concentrou-se na temática dos trabalhos e das artes. Publicou Desenho Linear das Classes Elementares, em 1903, Artistas Baianos, em 1909, Elementos do Desenho Geométrico, em 1911, entre outras obras. A partir de 1916, dedicou-se a estudar e a escrever sobre africanos e a presença negra na Bahia, com destaque para a Bahia de Outrora, publicado em 1916, com reedições em 1922 e 1946. Publicou também O Colono Preto, como fator da civilização brasileira. Essa é a edição de 1918 e a reedição de 1954. Como destacaram os estudos de Maria das Graças de Andrade Leal e Sabrina Guélio, Quirino foi um intelectual líder e operário e pesquisador fundamental, explorando as dimensões afroatlânticas, atuando a partir do Brasil. Era um entusiasta das ideias de Booker, Washington, intelectual negro norte-americano, com quem mantinha diálogo e interlocução. Faleceu em Salvador no ano de 1923. Então, Manuel Quirino, que, como eu já disse anteriormente, é pouco conhecido nos meios universitários e mesmo entre os intelectuais do movimento negro. Então, a nossa finalidade nesse canal Africanidades Conectadas é justamente dar visibilidade a uma série de produções acadêmicas, não acadêmicas, acerca da contribuição dos negros e negras nos diversos aspectos da sociedade brasileira. E como disse aqui, Manuel Quirino
estava muito ligado também com as questões internacionais, inclusive citando aqui a pessoa com quem ele dialogava e com quem ele fazia intelecção lá dos Estados Unidos, Booker Washington, que viveu entre 1856 e 1915. Então, as fontes utilizadas na elaboração dessa biografia de Manuel Quirino são os trabalhos de Eduardo de Oliveira e Maria das Graças de Andrade Leal e Sabrina Gledhill. E nós estamos utilizando, para reproduzir esses conhecimentos, estamos utilizando a Enciclopédia Negra, organizada por Fábio dos Santos Gomes e Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz. Já tive a oportunidade de apresentar a vocês essa enciclopédia, né? Apresento mais uma vez e convido-os a lê-la, conhecê-la, porque ela traz muitas contribuições da inteligência negra brasileira, que ainda, como eu já disse, encontra-se numa certa invisibilidade. Lembrando Amílcar Cabral, líder intelectual guineense, líder da Guerra de Independência, né, de Guiné-Bissau. Entre outras coisas, ele dizia que é preciso descolonizar as mentes. Descolonizar as mentes significa pensarmos a partir do nosso lugar, sem muita importação de teorias, ideologias advindas do exterior. Como nós dissemos anteriormente, um processo decolonial.